explicar logo mais. Antes de eu começar mesmo o workshop, uma dica para dar para vocês, às vezes a gente tem as informações, porque a gente pesquisou tudo, mas vale muito ouvir uma segunda palavra. Então, uma consultoria, um agendamento de consultoria com alguém de confiança que entende o processo, isso também é super válido. Então, a Ingrid, a gente tem surpresa mais para o final, tem o contato deles, mas usem o tempo de hoje no final para as perguntas, não só para os pontos de job search, job market que eu vou falar, mas também dúvidas de imigração, como funcionam alguns processos, a Dani e o time vão poder responder hoje no final também. Tá, então vamos falar de Canadian Job Market e Brazilian Job Market, são tão diferentes. Eu quero começar com um porque eu acho que foi um erro que eu quase cometi, mas muita gente tem cometido, o resumê. Uma das primeiras coisas, a gente ouve tanto, mas o resumê aqui se faz um por vaga, eu preciso traduzir. Primeira coisa que o imigrante faz no processo de job search é pagar alguém para traduzir o resumê. Se você está pensando em fazer isso hoje, olha, eu trabalho com isso, eu estou dizendo para ti, não faz. Primeiro que se a questão de traduzir o resumê, existem tantos serviços gratuitos de apoio para o imigrante que tu não precisa contratar e pagar alguém para fazer isso. E o segundo motivo é porque, como o resumê é por vaga, a gente não pode traduzir as nossas skills sem conhecer o mercado, sem entender quais são as posições que eu vou estar focando, o que ela pede. A nossa experiência no Brasil é tão rica, a gente vem com algo que a gente fez tantas coisas diferentes, tu não vai conseguir colocar e nem deveria colocar tudo no papel. Tu tem que colocar o que é pertinente para aquela posição que tu vai estar aplicando. Então, primeira coisa, tá pensando, poxa, eu tô pensando em ir para o Canadá, ou estou no Canadá, tô tendo dificuldade, esquece o resumê nesse momento. Vou passar nos próximos slides, passo a passo, antes de chegar na tradução do resumê, como que a gente entende o mercado, como que a gente entende o que eu tenho de vantagem competitiva como candidato. E uma dica que eu dou, assim, para todo mundo que está migrando para o Canadá, me ajudou muito, assim, foi life-changing, foi começar a assistir os vídeos de novo gratuitos, estão no YouTube do Lionel Laroche. Ele é um expatriado, é francês, então é um vídeo muito legal de ver com o marido, esposa, parceiro, parceira, porque ele é super engraçado e ele fala justamente sobre diferenças culturais, soft skill, como que funciona o mercado aqui no Canadá, e que são várias diferenças que eu vou tocar em muitas hoje, mas assim, isso já me deu um primeiro entendimento de que o mercado é diferente. Então, eu não posso me posicionar e fazer as coisas que eu fazia no Brasil e esperar que eu vou ter os resultados positivos se o mercado de trabalho é diferente. Então, uma das principais, e que assim, nós brasileiros, a gente sofre muito por não identificar isso, é que no Brasil nós tendemos a ser generalistas. Então, é super comum alguém trabalhou em contabilidade, depois em RH, ou dentro de contabilidade fez várias coisas na área financeira, contabilidade, ou trabalhou sempre em contabilidade, mas fez coisas super diferentes em diferentes empresas. Para citar assim, isso que é um mercado generalista. No Canadá, eles tendem a ser especialistas. Eles trabalham com marketing, grande parte da carreira será em marketing. E marketing ainda para o canadense é uma área considerada generalista, porque eles quebram em social media, PR, events, communication. Então, o profissional aqui, ele fica mais dentro do silo dele, ele se especializa em uma das áreas e sub-áreas. Um exemplo disso, por exemplo, na Votorantim e nos trainees que a gente faz no Brasil, no dia 1, não importa a tua formação, se tu é engenheiro, se tu é administrador, no dia 1 tu te inscreve para o trainee. E daí tu vai fazer, eu sempre quis marketing, me inscrevi para o trainee, e no dia 1 eu já disse para ele, depois do trainee eu quero trabalhar com marketing, é a minha paixão, não faz nenhum sentido nada além de marketing. O meu mentor falou para mim, tudo bem, para ser uma boa marketer, tu vai fazer 3 job rotations como programa, um vai ser em operações, tu vai entender como se produz o cimento. Outro vai ser em logística, tu vai entender como que a gente entrega o cimento. E o outro vai ser em sales, como a gente vende. Porque para ser uma boa marketer, tu precisa entender todo o processo. Quando eu falava isso numa entrevista aqui, as pessoas não entendiam o que é relevante, por que alguém em marketing trabalhou em logística. Por que eles faziam isso? Porque, na visão deles, um bom marketer é alguém que sabe de marketing.
Não interessa ter essa visão do todo. E como um exemplo, o trainee da Canadian Tire, no dia 1 da inscrição, tu te inscreve ou para o Emerging Marketer, que é o trainee de marketing, ou para o trainee de finanças, e aí os teus 3 jobs rotations serão dentro daquela área. Então, só para exemplificar um pouquinho a diferença, e nesse gráfico, como que funciona isso no Canadá? Então, quando as pessoas estão fazendo networking, se apresentando para uma entrevista, elas sempre tentam se colocar num gráfico. Quando eu estou fazendo networking com outras pessoas, qual que é a minha indústria foco? Então, no meu caso, eu me posicionava como retail. E qual que é a minha área foco? De novo, para mim foi um pouquinho mais fácil, que a minha carreira ela sempre foi dentro da área de marketing. Então, eu me apresentava como uma profissional de marketing no varejo. E aí, como que isso se traduz no dia a dia, né? As pessoas se conectam, existem diversos grupos, meetups, associações que são organizadas por indústria. Então, a gente tem indústria fintech, isso aqui são tudo logos de associações e meetups. Building, travel, entertaining. Depois, aqui embaixo, nesse outro axis, que é o axis das áreas, tem os de engenheiros, de marketing, de sales. Então, quando tu começa a te posicionar nesses 2 axes, fica muito mais fácil fazer networking e encontrar outros profissionais para trocarem ideias. Então, por isso que é tão importante. Não tem problema se, poxa, a Laura está falando isso, eu não sei como me posicionar. Nos próximos slides eu vou te apresentar algumas estratégias, algumas coisas para tu entender um pouquinho como chegar nessa conclusão. Uma outra coisa do processo é que, principalmente quem vem aqui como estudante, ou quem vem aqui e, num primeiro momento, não tem trabalho. Quando eu estava estudando na Humber, e eu fui usar o Career Service deles para traduzir o meu LinkedIn, aquele erro que eu fiz, assim, traduzir sem entender o mercado, eu olhei para o lado e eu comecei a me dar conta que é uma realidade do Canadá. O imigrante médio, o estudante médio do college, ele tem uma idade de 20, 22 anos, recém fez graduação, não tem experiência profissional, o que é muito diferente do imigrante médio brasileiro. A gente normalmente vem com bagagem de experiência profissional. A gente vem com formação, a gente vem com uma idade um pouquinho maior. Então, a gente não pode fazer com que o mercado nos perceba como estudante. Isso foi muito legal, porque na Humber, quando eu olhei esses outros estudantes pedindo orientação, eu falei para Career Consultant e eu disse, olha, antes de tu olhar meu LinkedIn, deixa eu te contar quem é a Laura. E aí eu contei o que eu trabalhei em marketing, usando experiência. Aí ela me ouviu, olhou para o meu resumê, olhou para mim e disse, Laura, tu não és estudante, tu estás estudante. Isso mudou toda a minha história, toda a minha abordagem. Porque quando a gente estuda no college, a gente está procurando emprego, trabalho, a gente não pode se apresentar com oi, meu nome é Laura, eu sou estudante de pós-graduação da X. Porque no momento que a gente fala isso, ele nos generaliza para o bucket geral do imigrante médio que está fazendo college, que é novinho, sem experiência. A tua apresentação tem que ser, eu sou uma profissional com 7, 8 anos de experiência em marketing, em eventos e parará. Ou melhor ainda, se tu estiver voluntariando, a gente vai falar mais adiante, eu sou uma marketing coordinator na associação XYZ. Isso soa muito mais profissional e te ajuda muito mais em entrevista e networking, quando tu passa a te apresentar como um profissional e não como um estudante. E a segunda lição também em relação a job referral. No Brasil, a gente faz referência, a gente faz indicação de quem trabalhou comigo, quem eu tenho certeza que não vai fazer nada de errado, porque, pelo amor de Deus, mancharam meu nome. No Canadá é diferente. A cultura aqui é muito de ajudar, é uma cultura de givers, de ajudar o outro. Então, um exemplo disso, eu cheguei no Canadá, eu tinha 2, 3 semanas e o meu vizinho é policial, ele trocou uma ideia comigo, eu falei, olha, estou estudando na Humber, quero no futuro, né, eu só podia fazer co-op, trabalhar com marketing, tudo. Ele já me interrompeu e disse, pois é, eu fiz jardim de infância com um executivo da XY Foods, uma empresa bem grande, me passa teu resumê. E eu tentando dizer assim, eu nem sei se eles têm co-op, eu só posso fazer co-op. Ele passou meu resumê, deu 3, 4 dias, me chamaram para uma entrevista. Para vocês terem noção do poder da indicação e também de como se consegue a indicação. É muito mais do, a Laura é uma pessoa legal, quero ajudá-la. Não precisa ser, a Laura é uma pessoa que eu trabalhei, teve boa performance, eu quero. Então, isso é super importante, porque a gente vai falar muito em como conseguir essas referrals. E um outro ponto também do Canadian Job Market,
a gente precisa pagar conta, o real tá super alto. Uma dica até da Ingrid, tem programas que oferecem co-op, enquanto tu tá estudando e fazendo o teu college, então é uma oportunidade de ter essa experiência de trabalho e depois conseguir um full time. Mas enquanto tu estás estudando, dependendo do programa, o college te permite 20 horas por semana. E nessas 20 horas por semana, tu vai trabalhar num restaurante, que é o que normalmente as pessoas fazem, numa loja, para conseguir pagar tuas contas. O que é importante nisso? O teu plano maior, que é a tua carreira pós-college, esse tem que ser o foco. Um erro que a gente comete é que a gente se atira na primeira oportunidade que aparece de part-time. Foi o meu caso. Surgiu uma oportunidade no Tim Hortons a 1h40 da minha casa. Eu ia perder 3 horas por dia em commute. 3 horas por dia na vida de um imigrante que faz college, que tem família, que tem casa, que precisa fazer networking, é muita coisa. Quando eu me dei conta disso, de que não era tão difícil achar esses part-time jobs, eu olhei na minha região, 10, 15 minutos da minha casa, o que tem? E fui lá entregar resumê e fui focar nessas empresas. Então, não deixe o seu part-time job, ele ajuda com as contas, ele é temporário, mas ele não pode prejudicar as chances de conseguir trabalho depois. E uma outra dica também em relação a GPA. GPA, às vezes a gente foca muito em ter a melhor nota e a gente se esquece de que voluntariar, fazer networking, são as principais coisas que vão aumentar as tuas chances de conseguir trabalho depois. Porque tu não te apresenta para o mercado como um estudante, tu te apresenta como um profissional. E um profissional, o que conta são as experiências que ele fez, as conexões e não as notas que ele tirou. Então, por que outro ponto, por que o mercado aqui também é tão diferente? Então, pegando aí dados mesmo de pesquisa. Em média, isso antes do Covid. Por uma vaga postada ali no LinkedIn, por exemplo, eles recebiam 250 aplicações. Com o Covid, a gente tem visto empresa grande receber 1.000, 2.000 aplicações. Em média, 75% dos resumês que chegaram até o RH estão vindo por esses portais, onde está todo mundo vindo. Então, aplicação online, né, que todo mundo faz. De todos os resumês que eles chegaram, ela vai olhar com mais cuidado e talvez chamar 10 resumês para uma interview. Hoje em dia, eu acho que eles estão chamando até menos, uns 5 resumês. Ela vai olhar com calma e vai chamar para uma primeira interview, uma screening. Só que então já é um super funil desafiador. E além disso, dizer para vocês que 80% dos jobs, das vagas de emprego não são nem postadas online. Então, se tu tá aplicando online, o que eu quero dizer aqui é que tu tá indo num funil super difícil. E tu tá acessando 20% das vagas do mercado. 80% das vagas não estão nem sendo postadas online. Então, se a gente estão sendo preenchidas através de networking, candidatos internos, referral ou postadas no feed do LinkedIn, que eu vou mostrar mais adiante. Então, se a gente sabe que é um mercado extremamente competitivo, a questão de ficar aplicando online, por que a gente continua aplicando online? E eu super entendo, porque dá uma sensação de accomplishment. Eu fiz algo, apliquei para 30, 40 vagas hoje. Só que tu continua aplicando online, usando o teu resumê, às vezes adaptando e não é chamado para nada. Porque tu tá acessando os 20% do mercado com uma competição extrema. Para quem está fazendo transição de carreira, no Brasil, por exemplo, era um advogado, aqui está fazendo college de marketing e está aplicando para marketing coordinator, se tu aplicar online, o teu LinkedIn raramente o teu resumê vai ser chamado para uma entrevista, porque tu tem transferable skills, mas tu nunca trabalhou com marketing. Então, principalmente para transição de carreiras, parem de brigar com o algoritmo, que é ficar aplicando online, invistam em network, invistam em contar a tua história para o maior número possível de pessoas. Tá, então eu falei tudo isso de aplicação online, de evitar. Qual é o outro caminho? O outro caminho eu chamo de step by step, job search, mas é o que assim, a minha experiência própria, o que eu fiz para construir minha carreira em retail e marketing. E aquilo que eu tinha dito no início, não é traduzindo o resumê, é primeiro entendendo o mercado. E antes de entender o mercado, na verdade, te conhecendo, sabendo o que tu quer, quais são os teus pontos fortes, quais são as tuas skills, quais são os tipos de problemas que tu quer resolver. O que é minha paixão? O que eu gosto? Então, eu sempre fui uma pessoa criativa, eu não gosto de rotina, eu gosto de entender de cliente, de negócio, de estratégia. Então, quando eu comecei a refletir sobre isso, a minha ideia para o mercado Canadá é entender
quais são os tipos de posição aqui no Canadá, como que elas chamam, que fazem essas coisas que realmente me deixam apaixonada pela profissão. Outro ponto importante que é super comum, aconteceu com meu marido, com vários amigos, quero usar essa oportunidade para fazer uma career transition, mudar, trabalhava com direito no Brasil, aqui eu quero ir para finanças, é possível sim, use esse momento para refletir. E um ponto muito importante, porque esse step, ele pode ser feito, deve ser feito para quem está aqui no meio do processo de job search, mas para quem está no Brasil já começando, ou esperando para vir, ou com o processo de, já começou a encaminhar o visto, ainda não chegou, começa a fazer esse questionamento, porque ele leva tempo. Então, se tu começar agora do Brasil, a maior parte dele é online, tu já vai antecipar muito o teu processo de job search e aumentar muito as chances de conseguir entrevistas nas vésperas da viagem, quando tu ainda está no Brasil. Então, esse step 1 e o próximo que eu vou falar, quem está no Brasil já pode começar agora. O segundo, ainda nessa parte, como que eu entendo as posições, Laura? Começa a ler job postings no LinkedIn, no Indeed, no Monster, company websites, começa a salvar essas posições. Poxa, isso parece legal, isso parece interessante. Olha o LinkedIn de pessoas, vê como que qual é a descrição do cargo, salva isso, começa a salvar e começa a anotar quais são os nomes das posições que me interessam, o que normalmente eles pedem de qualificação, quais são as keywords, os principais pontos que eles destacam. E aí existem ferramentas como o Word Cloud que eu coloquei, que é legal começar a copiar e colar num Word documento, alguma coisa assim, e aí no Google digita Word Cloud, são essas ferramentas que ela vai ranquear para ti quais são as palavras-chave mais comuns nesses cargos. Porque isso lá adiante tu vai ter que colocar no teu resumê, no teu LinkedIn. Então, aí só um exemplo, quando eu fiz os meus cargos, a maioria elas eram relacionadas que eu estava explorando marketing, branding, então as keywords. Uma outra coisa super importante, virtual coffee chats. Então, hoje é virtual por causa do Covid. A gente não faz isso no Brasil. No Brasil, se eu falar que eu tô indo tomar café com um estranho, vai soar... Ou se alguém me convidar que eu não conheço para tomar um café, eu vou encarar não muito bem. Assim, a pessoa tem algum segundo interesse, ou quer me vender pirâmide, ou alguma coisa, não vai soar positivamente. No Canadá é o oposto. Eu já falei, é uma cultura de ajudar os outros. E coffee chat, agora os virtual coffee chats, são bate-papos que as pessoas aprendem a fazer quando elas estão no colégio, quando o adolescente está na high school, explorando as posições, as possíveis, se ele vai fazer university ou college, as mães, os amigos apresentam, passam e-mail e contato de pessoas, olha, eu conheço tal pessoa que está estudando lá, bate um papo com ela. É exatamente o que vocês vão fazer aqui. Então, eu botei um exemplo aqui de um template, de uma forma de abordagem, mas vocês podem começar com brasileiros, olhem nos grupos de brasileiros do LinkedIn. Quem que está hoje executando aquelas vagas que eu disse? Olha, eu disse que eu achei Marketing Coordinator interessante. Procura alguém que é Marketing Coordinator, começa com brasileiros se for mais fácil, se estiver inseguro com o inglês. E aí pede para falar, escuta, me conta o que tu faz como Marketing Coordinator, como tu chegou lá, quais são os desafios para tu ver se faz sentido. Aqui um print screen para mostrar que eu realmente fiz isso. Eu estava explorando se eu ia mais para Data, então eu me conectei com pessoas da área de Data que tinham um perfil parecido comigo e estavam executando. E pedi para vamos marcar um bate-papo. Alguém que eu nunca tinha visto, que eu conectei no LinkedIn. E aí foi ótimo, porque, Data não é o foco. As pessoas de marketing, o que eu tenho visto, marketing vai ser o foco. Outro ponto importante, o nome das posições no Canadá muda muito. Então, por exemplo, coordinator. Quando tu traduz o cargo de coordenador no Brasil para o Canadá, a tradução não é coordinator. Coordinator aqui não coordena nada, é um entry level. A pessoa se formou no Brasil, ela é tipo um assistente. O canadense nome para esse é coordinator. Então, quando está olhando qualquer vaga de coordinator, supply chain coordinator, marketing coordinator, é uma excelente posição como entry level, com alguém que já tem experiência no Brasil, mas não tem experiência no mercado aqui. É ótimo, é uma vaga assim de entrada. E a tua experiência do Brasil, se tu tinha um time baixo, tu vai provavelmente traduzir como manager, como lead. De novo, não é mentir, é adequar para o mercado. A tradução literal normalmente não funciona, tu tem que adequar.
Marketing Manager também, muitas startups, tu vai ver uma startup de 5 pessoas, a posição de Marketing Manager aqui, não tem ninguém embaixo dele, e o salário dele é o de um assistant. E no Brasil, o Marketing Manager, ele tinha um time de 10 pessoas. Então, tem que realmente entender o contexto para conseguir fazer essa adequação, que não é tradução. Pessoal de finanças também, Finance Analyst, o que eles chamam aqui muito de FP&A, é uma vaga que no Brasil a gente chama de Controller. E tu entende isso lendo, conversando com as pessoas. Então, antes de pensar, a gente não está falando de resumê, nem de LinkedIn, a gente está falando de me conhecer e entender o que eu quero fazer, como que isso chama aqui no Canadá. Então, depois que investiu tempo, entendeu isso, o resultado desse step é que vocês deveriam ter 2 a 3 nomes de posições que vocês viram várias empresas contratando, então é um nome comum que o mercado usa e que eu vou focar, que vai ser o meu foco, né? Não que você não vai aplicar para as outras, mas essas 2, 3, lá adiante tu vai ter teu resumê, e eu gosto de brincar que vão ser os meus hats, porque no meu caso, existia a posição de Marketing Coordinator, Merchandising, que é a área de compras, era uma segunda, e Branding era a terceira. Quando eu olhava para as minhas experiências do Brasil, eu tinha feito coisas, de novo, generalista, que a gente que estavam nas 3 posições. Então, quando eu fui construir meu resumê, meu pitch para me apresentar, meu LinkedIn lá adiante, eu olhava para toda a minha experiência, eu estou aplicando para uma vaga de Merchandising Coordinator, que é a área de compra, de gestão de categoria. O que eu fiz na minha experiência que é relacionada a isso? E isso eu colocava no resumê. Então, eu não mencionava logística, o trainee da logística lá, não mencionava operações, não mencionava se eu fiz algo de PR, porque não é relevante. Então, por isso é tão importante de focar. E aí o elevator speech é quando tu tá fazendo networking, quando tu tá fazendo uma entrevista, para cada uma dessas posições, quando eu estava aplicando para marketing coordinator ou merchandising, a forma de apresentar e os pontos, os projetos que eu dava o highlight eram diferentes, com base na pessoa que eu estava falando e quem ela estava contratando. Isso tudo leva um pouquinho de tempo, um esforço, mas vai te salvar muito tempo lá na frente numa preparação para entrevista, vai te ajudar a criar confiança para o networking, porque tu vai estar mais seguro do que falar e o que não falar. Então, entendi bem quem eu sou, agora vamos entender as empresas, a indústria. Então, entendi que é marketing, posição XYZ, marketing coordinator, parará, qual que é a indústria que eu vou focar. E aí tem 2 abordagens. Tem gente que não consegue definir uma indústria, e tudo bem. Então, para facilitar no processo, vamos definir as empresas foco. E tudo isso, gente, é para tornar o processo mais focado, mais efetivo. No meu caso, de novo, eu foquei em retail desde o primeiro momento. Para ajudar nesse step, tem um livro muito legal que eles ensinam em vários MBAs, tem gratuito para quem tem Toronto Public Library ou às vezes as livrarias de college, talvez no Brasil tenha também gratuito para baixar, esse The 2-Hour Job Search, e ele realmente te ajuda nesse processo a definir as empresas. Então, no meu caso, eu defini que eu queria trabalhar em varejo. Quando eu comecei a pesquisar os cargos, eu vi que muita gente que trabalhava em marketing varejo ia para consumer goods, então bens de consumo. Então, Mondelez, Kimberly-Clark, vice-versa, porque os dois eu estou falando com o consumidor final, né? São bens de consumo. Então, o desafio nesse step foi quais são as empresas que eu posso trabalhar que estão dentro dessa indústria. Ou se você não tem uma indústria foco, mas tem as empresas que eu gostaria de trabalhar, porque eu acredito no propósito, porque eu gosto dos produtos, começa a listar todas elas. Usa o Google, Largest Retail Companies, ou, sei lá, empresas de construção no Canadá, para começar a ter ideias. E vai construindo uma lista no Excel. Eu acho que a minha tinha umas 50 empresas no início. E depois começa a ir mais a fundo. Quais delas têm um escritório na cidade onde eu vivo ou quero viver? Isso acontece muito no Canadá. A minha área era marketing. Às vezes eles tinham um escritório de sales apenas. O marketing ficava no US. Então, eu nem vou perder tempo aplicando ou fazendo network nessa empresa. Eles têm posições semelhantes, sejam abertas, ou tem alguém trabalhando. Eu quero ser marketing coordinator da Apple. Eu amo a Apple, é uma empresa, mas existe um escritório no Canadá? Existe. Existe alguém que é marketing coordinator? Não. O escritório do Canadá só toca sales, só toca eventos. Opa, então não é uma indústria foco. E aí tu pode ranquear quais são as que são do maior foco.
Então, foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz com as empresas de consumo, com as empresas de varejo, descobri muitas empresas que eu nem sabia que existiam, a gente é imigrante. E aí, o próximo passo foi fundamental, LinkedIn. Super importante. Se você não tem, porque está no Canadá, cria um perfil. É a principal ferramenta para fazer networking, criar tua marca pessoal. Então, eu peguei todas essas empresas aqui, Canadian Tire, Home Depot, e aí eu fui procurar no LinkedIn quem que trabalhava nessas empresas e comecei a seguir. No LinkedIn, tu pode seguir ou se conectar. Conectar normalmente é melhor quando a pessoa te conhece e tal. Quando tu segue, tu começa a olhar no teu feed do LinkedIn, é que nem Instagram, quando a gente segue alguém, a gente consegue ver o conteúdo. Comecei a seguir todos os profissionais, do marketing coordinator ao presidente de todas essas empresas. O que começou a acontecer? Comecei a assinar newsletter de varejo, tudo achando no Google. Ler podcast da área, Google Alerts é outra ferramenta. De novo, eu queria entender a indústria. A Laura, quando chegou aqui, não era ninguém, continua não sendo ninguém, mas não sabia nada de retail no Canadá e queria se posicionar em retail no Canadá. Então, eu preciso entender a indústria, quem são os profissionais, o que eles fazem, que eventos, o que tem de notícia, o que está acontecendo, quem está contratando. E eu usei esses steps para começar a me inteirar. E aí eu comecei a ver empresas que estavam indo à bancarrota, empresas que estavam lançando um novo projeto, um desafio. Isso foi ótimo, porque eu comecei a me tornar mais uma industry expert. Ou, se tu tem uma empresa foco, né? Sei lá, fiz a lista das minhas empresas que eu quero trabalhar. Tu começa a saber muita coisa daquelas empresas. E para um networking, para uma entrevista, é incrível, porque o candidato médio não vai saber. O candidato médio só faz o Google. Tu que está acompanhando, está lendo, está entendendo o mercado, vai ter muito mais informação. E, de novo, é uma coisa que toma tempo, mas se tu tem a tua paixão, tá bem claro o que tu quer fazer, e isso aí não deveria ser algo muito chato, porque, afinal, tu está entendendo de algo que tu gostaria de executar na prática. E quem está no Brasil, perfeitamente pode fazer isso do Brasil. Então, de novo, para desmistificar, assim, eu tô falando isso, mas eu quero mostrar que eu fiz. Então, isso são prints das conversas. Eu comecei a ler podcasts ouvir podcasts sobre varejo no Canadá. E depois de cada episódio, poxa, eu aprendi de tal empresa, era um episódio de tal executivo. Eu ia lá e usava isso e me conectava com as pessoas. Mandava um pedido de conexão com uma mensagem personalizada. E muitos deles depois eu transformei em café, porque eu queria, olha, tenho ouvido muito esse podcast, inclusive eu vi que a tua empresa, ouvi teu episódio, vi que a tua empresa está lançando tal projeto, é uma área que me interessa muito, topa um coffee chat, que a gente vai falar mais adiante. Então, de novo, são formas de tu te inteirar sobre o mercado, de tu te tornar um industry expert, de começar a construir tua marca e fazer o diferente, sair daquele balaio de gente que fica aplicando online e realmente ser mais outstanding, ser um candidato acima da média, né? Então, step 1 e 2 pode fazer tranquilamente do Brasil. Step 3, hoje, com o Covid, a gente já pode fazer muita coisa do Brasil também. Quem está no Canadá, nem preciso dizer. Então, já sei o meu Access, Marketing Retail, já tenho as minhas empresas. Próximo step, networking. O que é networking? Ele é uma ferramenta para te tornar visível. A gente é novo no Canadá, ninguém nos conhece. A gente precisa construir essa rede de contatos. Eu falei para vocês a importância da indicação. E o networking ele te torna visível, ele te torna, começa a ajudar a construir a tua personal brand. Eu tinha paixão por varejo, eu queria que o mercado começasse a me perceber, me ver como uma profissional de marketing de varejo, não como uma aluna da RAM, como uma profissional de marketing de varejo. Porque também essa questão do networking, a questão, esse livro do The 2-Hour Job Search e muitos mentores me falaram, já que indicação é tão importante, tu tem as empresas que tu quer trabalhar, como que a gente cria os Laura Ambassadors? O que são isso? O que são esses Laura Ambassadors? A minha meta tinha 52 empresas ali, era falar com pelo menos uma pessoa, encontrar uma pessoa dentro de cada empresa que doasse 10, 15 minutos do tempo dela para me falar mais sobre a empresa, para eu ter a chance de falar, me apresentar, e aí quando surgisse uma vaga, eu poderia acessar aquela pessoa para referral. E eu fiz exatamente isso. No meu primeiro ano de Canadá, eu fiz são 52 semanas, eu brinco, mas eu fiz 100 cafés. E parece irracional, mas o ano tem 52 semanas. Se cada café durou 15 minutos, é meia hora
por semana, construindo meu network. Não só para a primeira posição, me ajudaram na segunda posição, na terceira, fiz amigos. Então, networking é muito isso que eu tenho reforçado. Tu não faz networking aplicando para 100 vagas por dia em casa, é colocando a tua face out there, que eles falam aqui. E não tem importância, eu nunca tinha feito coffee chat lá, eu sei que tem gente muito introvertida, não tem problema, eu vou dar umas dicas de como começar, de como tirar esse medo e tirar do papel. E de novo, a gente definiu a nossa paixão, a nossa área foco. Se eu amo contabilidade, eu trabalhei no Brasil, eu quero muito entrar em contabilidade aqui. É uma coisa interessante falar com alguém que está trabalhando com contabilidade aqui, ainda mais uma posição que eu gostaria de trabalhar. É interessante ouvir o que eles estão contando. Não deveria ser algo chato e difícil, né? Porque eu não tenho interesse genuíno por trás. Então, networking, introduzir assim o conceito, mas como que eu faço networking? Tem 4 formas, e eu vou falar sobre cada um deles. Primeiro é o LinkedIn. Tenha o seu LinkedIn app baixado, isso aí é mandatório para o Canadá. O Premium é muito bom, mas se você não tiver, ele é caro, não precisa. A maioria das coisas, quase todas as coisas que eu estou falando aqui, se aplicam para quem não tem Premium. Então, começar a atualizar o LinkedIn, coloca a headline ali, o que vocês estão vendo. Eu botei o meu cargo, mas quando eu não trabalhava na Canadian Tire, agora eu estou até na Kimberly-Clark, eu botei o cargo que eu exercia no voluntariado e as palavras-chave da área. Então, coloca as descriptions, essa parte de skills lá embaixo. Por favor, não deixe nada em português, bote em inglês, peçam para as pessoas endorse, porque isso conta muito ponto. No nosso LinkedIn, a gente quer que os recruiters cheguem até a gente. Então, quando eles estão procurando candidatos, e essas palavras, essa otimização ajuda, mas a gente também quer ser apresentável. Quando eu estou abordando alguém, que ele olhe no meu LinkedIn e seja apresentável. Então, quando a gente fala daquelas palavras-chave lá no início, de ter as vagas foco, de adequar o nome das posições e as skills, é para isso. O LinkedIn tem uma função gratuita, qualquer um, que ele te mostra o número de pessoas que estavam procurando profissionais e chegaram até o teu LinkedIn. Então, esse aqui é do meu perfil. Quando eu otimizei e eu queria ir para a área de branding, eu otimizei as palavras e estava acontecendo exatamente isso. As palavras que eles estavam procurando batiam com o meu interesse profissional. Então, dê uma olhadinha no teu LinkedIn, olha no Weekly Stats, está lá no teu profile, pode me mandar mensagem depois se tu não achar. E olha, se aqui as palavras que tiverem aqui não tiverem relação com o que tu está procurando, tem que dar uma adequada no teu LinkedIn. Outra coisa, se tu não tá usando o LinkedIn é porque teu feed não é interessante. Por que a gente usa Instagram tanto? Eu, no meu caso. Porque meu feed é interessante. Porque eu sigo gente que interessa. E eu dou um follow aqui, para quem não presta um conteúdo não é relevante. Faça o mesmo com o seu LinkedIn. Ensina o algoritmo que é interessante para ti. Segue os profissionais da área, das empresas que tu quer trabalhar, dá follow, segue hashtags, se conecta e dá follow com recrutadores da tua área. Segue companhias, empresas e, mais importante, dá unfollow no pessoal do Brasil. Não poste em português se você quer construir a tua branding de profissional canadense. Dá unfollow, ninguém vai ver que tu deu unfollow, a conexão tá lá, mas tu não quer ficar vendo notícia do Brasil se tu quer te posicionar no mercado aqui. De novo, essas coisas vão fazer o número de followers, de conexões, a tua visibilidade no LinkedIn aumenta muito. Isso é super importante para os recrutadores te achar. Outra coisa, quanto mais tu engage, quanto mais tu dá like, comenta, mais a ferramenta vai entender o que é relevante para ti e vai otimizar. Uma coisa que é super importante, por que se conectar e dar follow, Laura? Porque aquilo que eu disse, lembra que 80% das vagas não são nem postadas online, no Jobs do LinkedIn, tudo, são através de referral, através de networking. Esses aqui são todos cargos que os recrutador é uma pessoa terceira. Então, vamos dizer, a Canadian Tire, normalmente empresas pequenas e médias fazem isso, elas terceirizam um recrutamento para outra empresa. E esses recrutadores, em vez de eles criarem um job no LinkedIn, eles postam no feed deles. Então, olha essas vagas aqui como um exemplo. As únicas pessoas que vão ver isso são as pessoas que seguem ou estão conectadas com o recrutador. Então, por isso que é tão importante se conectar com eles. E aí, a questão de usar o LinkedIn para construir a tua marca pessoal, dividir. Eu comecei a
Aí realmente eu me sentia, puxa, mas eu não sou ninguém, como é que eu vou postar alguma coisa no LinkedIn? E aí eu entendi que a gente sempre tem algo a agregar, sempre tem algo, algum aprendizado, networking é agregar valor para os outros. Então eu comecei a ir em um monte de webinar, de evento, eu sempre CDF, anotando tudo, comecei a divulgar, acho que tem no próximo slide, divulgar o que eu aprendi, ó, fui em tal evento, marcava os palestrantes, mesmo sem eles me conhecerem, e dizia, evento desse de marketing, aprendi isso, aquilo. A minha rede de contatos via, poxa, que legal que ela está dividindo. E os palestrantes ficavam, poxa, ela valorizou tanto o conteúdo e me adicionavam. Ou vinham me convidar para tomar café. Então, ajudar os outros também é construir a marca pessoal. Tudo vem, assim, tudo que tu faz para os outros também volta para ti. Dividir os learnings, um livro, um podcast, um artigo. Então, por exemplo, eu comecei a dividir minha jornada no LinkedIn, achei essa posição do TED Toronto, poxa, uma oportunidade de voluntariado incrível. Eu só postei, poxa, que incrível, 25 mil views, acho que naquele dia eu tive mais de 200 mil followers, porque eu estava fazendo uma coisa tão básica. Então, quando tu tá ajudando os outros, tu também tá te ajudando nesse sentido. Então, aqui era para mostrar os eventos que eu fazia. Eu amo estudar, eu amo varejo. Então, comecei a ir um monte de webinar, evento pessoal, conheci outros profissionais, e aí eu sempre fazia as minhas notas e comecei a postar, por que não? O que eu aprendi. Então, meus takeaways, marcava os palestrantes. E aí eu comecei a ver que as pessoas começavam a gostar disso. Então, por exemplo, isso aí foi um executivo de uma empresa que me adicionou, e era uma empresa foco até, e espontaneamente ele mandou, olha, eu queria dizer que teu conteúdo é muito legal. Então, de novo, a gente não precisa ser ninguém, a gente não precisa ter cargo para compartilhar as coisas que são interessantes para nós e que com certeza vão ser interessantes para outras pessoas. Engage com o conteúdo também no LinkedIn, dá share, dá like, comenta nesses profissionais que tu tá following. Foi o que eu fiz. Poxa, o conteúdo era interessante, poderia ajudar mais alguém. E quando eu comecei a fazer isso, as pessoas começaram a me adicionar também. Também começaram a ter interesse pela Laura, pelo meu conteúdo. E, de novo, isso aí não deveria ser chato, porque é um conteúdo relacionado à tua paixão. Então, só um desafio para hoje, para a próxima semana. Atenda webinars, eu posto uma lista todas as terças no meu LinkedIn. Participe do webinar da tua área sobre carreira para desenvolver soft skills. Anote e divida com a tua rede de LinkedIn, marca os palestrantes, tu vai ver que isso vai aumentar os teus profile views, tu vai ter assunto para agregar para as outras pessoas também. E aí, umas últimas dicas em relação a LinkedIn, não postar conteúdo em português e usar isso para construir a tua personal brand. Eu comecei em vários eventos, eu ia em um por semana e dividia os takeaways. Eventualmente, na empresa onde eu trabalhava aqui no Canadá, as pessoas começaram, Laura, como é que tu descobre tanto evento? Nossa, que legal que tu tá atendendo. Tu pode apresentar, eu vi que tu foi no Summit do Facebook, tu pode apresentar para o nosso time os takeaways? E os takeaways que eu apresentei foi literalmente as minhas anotações. Então, as pessoas começaram a me ver cada vez mais como uma profissional que eu queria que elas me vissem. Marketing retail. E tu faz isso exatamente dessa forma. O LinkedIn pode te ajudar. Então, a primeira parte foi LinkedIn, a segunda, os coffee chats que eu já falei. Tu pode usar os coffee chats para entender um pouquinho mais de uma área que é potencial, mas também para entender sobre as empresas que tu quer trabalhar. Então, eu escrevi um artigo, eu não vou entrar em muito detalhe de como abordar, como achar as pessoas, mas nesse artigo no LinkedIn tem o passo a passo e eu super recomendo, assim, é mandatório para quem quer trabalhar no Canadá. Isso vai te ajudar a preparar para a entrevista. Existem ferramentas para tu achar brasileiros, pessoas que estudaram na mesma instituição que tu e que estão trabalhando nas empresas que tu gostaria ou no role que tu gostaria de trabalhar. E se tu é novo em café, nunca fez, não faça que nem eu. O meu primeiro café foi com uma executiva. Um professor da Humber me apresentou, ela era executiva da Canadian Tire, ele sabia, de novo, a vaga, a indústria, e falou, poxa, tem uma executiva da Canadian Tire. Eu estudei, fiz o YouTube sobre como me preparar para Informational Interview, que é o mesmo que Coffee Chat. Durou 5 minutos café, de tão nervosa que eu estava. Chamei ela do nome errado, ela me corrigiu. Então foi um desastre porque eu não estava preparada. Comece então com brasileiros. Quem que é brasileiro? Alguém que está aqui nesse grupo, alguém que está em grupo. Topa bater um bate-papo, me conta a tua história. E aí tu vai entendendo como funciona e aí você pode fazer eventualmente com potenciais hiring managers.
Só uma ferramenta legal aqui, gente, eu fiz com a URGS isso. Poxa, eu sou gaúcha, gremista doente, o Grêmio tá jogando, e eu tô aqui no webinar. Mas assim, eu amo conhecer outros gaúchos. Eu tomo chimarrão, sou viciada em churrasco. O que eu fiz? O LinkedIn tem essa ferramenta chamada Alumni. Tu pode fazer com a instituição que tu estudou no Canadá, que tu estudou no Brasil. Se tu é de São Paulo, a USP é uma das maiores do Brasil. Tu pode fazer com a USP. O LinkedIn não tem um filtro que diz quem é brasileiro está no Canadá. Então, a gente usa o Alumni para isso. Então, tu vai nas páginas de uma instituição, só pode fazer no desktop, clica lá no Alumni, que nem eu fiz aqui, e aí tu vai poder botar os filtros que tu quiser. Quem que está em Toronto, quem que está em Saskatchewan, Calgary, quem está na empresa que eu quero trabalhar, vai digitando. E aí tu vai encontrar essas pessoas. E aí tu vai acessá-las pro Coffee Chat. Porque tem coisa mais incrível. Poxa, eu achei um monte de gaúcho aqui. O cara é gaúcho, provavelmente toma chimarrão, estudou na URGS, 50% de chance, eu diria 70% de chance de ser gremista, que é a maior torcida. Que coisa mais incrível fazer um café. O quanto que eu vou aprender, mesmo que ele não esteja na minha área. Ele vai conhecer alguém. Ele é imigrante também. E aí, quando eu comecei a fazer isso, teve gente que diretamente já me convidou para café, me conectei com gente, executivos das empresas que eu queria fazer. E só um outro exemplo, que eu estava curtindo, comentando pessoas, comentando em posts de executivos que eu seguia, que estavam nas empresas que eu queria trabalhar. E, eventualmente, eu tomei cara e coragem, eu já estava na Canadian Tire, sem procurar emprego. Poxa, uma pessoa postava conteúdo tão interessante. Vamos tomar um café para falar de varejo? O café durou 1h50, ele super topou na hora. Esse do lado direito topou na hora. Meu marido desesperado ligando, como assim 1h50 o café? De tão bom que foi, de fluir, de trocas de ideia, e no final ele falou, vem trabalhar comigo. Então, a importância de saber, de ter conteúdo, de poder compartilhar, de ser interessante, no sentido de ter coisas para compartilhar e se mostrarem interessados, saber o que tu gostaria de explorar mais. Uma terceira forma, então, a gente já está indo mais para o final. A gente falou de LinkedIn, falou de Coffee Chat e eventos. Eu usei muito eventos. É super importante. Eu mostrei para vocês ali que as pessoas aqui têm várias associações por área ou por indústria. E nessas associações é uma ótima forma de fazer networking, de se conectar, de entender sobre a indústria, de se atualizar. Então, eu usava o Eventbrite, Meetup, o LinkedIn. Hoje eu posto todas as terças, acho que tem aqui, um post com vários... Todos hoje são webinars, o que é incrível, porque são gratuitos, não gostou, sai. E aí o que eu comecei a fazer foi sempre me conectar com os palestrantes depois, mandar uma nota para eles sobre as coisas que eu aprendi, o que eu, de repente, disagree, o que eu levei de takeaway, e me conectar com eles. E usar isso uma forma também de construir. E aí a minha história muito de como que eu consegui a minha carreira é que eu fui num evento que eu encontrei online, ele era para alunos da Ryerson, mas eu nem estudei na Ryerson, mas estava aberto para qualquer um, e eu cheguei lá no evento, de novo, já vinha escutando o podcast, já sabia bastante coisa até sobre a indústria, me preparei, sentei na frente, fiz pergunta para os 3 palestrantes, no final do evento eu conversei com os 3, então, no dia seguinte já mandei uma conexão falando, eu sou a Laura, parará, e um desses palestrantes gostou tanto de mim que decidiu me mentorar. Ouviu a minha história, o meu desafio, que eu queria entrar em retail, e aí me apresentou para o parceiro que trabalhava, era vendedor da Canadian Tire, e aí o hiring manager era conexão comum. Quando eu apliquei para a posição, eu tinha 3 conexões, todas executivas com hiring manager. Então, eu já sabia bastante coisa do mercado, eu já tinha conexões na área, e isso com certeza foi um diferencial para aplicar. Então, eventos, de novo, forma de tu entender o mercado, te conectar, ter assunto, te qualificar. E aí, a última forma é voluntariado. Voluntariado no Canadá é muito importante. Eu falei para vocês, LinkedIn, Coffee Chat e voluntariado. São as 3 coisas mais importantes para se colocar aqui. E você consegue fazer remotamente já do Brasil em vários casos. Então, aqui tem 2 tipos de voluntariado. O primeiro é voluntariado one-off, então para um dia. Com Covid não tem tanto, né? Porque a gente não tem eventos, tantos eventos. E o segundo é no médio e longo prazo. E realmente a diferença desses voluntariados depende do compromisso de tempo e o objetivo que tu tem com o voluntariado. E aí,
encontrar voluntariado não é necessariamente indo online e aplicando, da mesma forma que existe um hidden job market que a gente só acessa com networking, voluntariado, como ele não é pago, existe a oportunidade de tu criar vagas. E é dessa forma que eu encarei o voluntariado e que o mercado encara. Não é só sobre ajudar os outros, é também uma forma de tu desenvolver uma skill. Por exemplo, tu tá transicionando carreira, trabalhava como advogado, aqui quer ser marketing coordinator, o voluntariado vai te deixar ser marketing coordinator de uma non-for-profit, por exemplo. Então, tu vai poder, numa entrevista, contar que tu tem experiência na área. Isso, dependendo do voluntariado, é 2, 3, 4 horas por semana, remoto, flexível. Então, por isso é super importante. E aí, essa posição de Marketing Coordinator, existem alguns sites para voluntariado, Volunteer Toronto, Spark Ontario, Charity Village, mas tu também pode criar elas. Quando, de novo, tu já fez os steps anteriores, tu sabe o que tu quer desenvolver, como tu pode acrescentar, tu pode criar elas. E adquirir essa Canadian Experience através do voluntariado. Laura, tu está falando criar voluntariado, mas como que é isso? Falar 2 exemplos pessoais, de novo, desmistificar para vocês. One-off. Esse evento de data marketing custava $800 na época, e eu era estudante da Humber. Todo mundo de retail, eu cheguei até ele, porque todo mundo de retail que eu estava seguindo, os executivos iam palestrar lá, mas eu não ia conseguir pagar. Então, nesse momento, eu usei o chapéu do estudante, não do profissional. Então, o chororô, né? Eu não tinha como pagar como estudante. Catei os organizadores e mandei esse e-mail. Olha, sou estudante, eu tenho experiência na área de eventos, estou estudando marketing, eu sei o quanto essa conferência é importante, como que eu posso ajudar? Não existia nenhuma posição de voluntariado criada. Eles criaram, eles olharam meu LinkedIn, entraram em contato e aí me deram um shift, né, que era chegar um pouquinho antes da conferência para entregar crachá com os palestrantes e falaram, Laura, pega esse shift como voluntariado, nos ajuda na recepção, para tu conseguir assistir os principais painéis, porque tu nos falou que é importante, e também poder participar do lunch e coquetel com os palestrantes. E além disso, me deram uma referral letter. Então, não custou nada para mim, pelo contrário, ganhei uma série de coisas, me conectei, de novo, por saber como que eu poderia ajudar eles, por proativamente cavar. E a segunda oportunidade, mais de medium e long term, eu não tinha marketing experience em Canadá. Essas duas. Então, a gente criou uma associação como estudante na Humber, a gente organizava eventos, eu comecei a tocar social media, então eu tinha uma história de marketing e acima uma associação de profissionais de marketing, que eu também, através do networking, eu criei a vaga junto com o meu mentor, que era presidente, para eu poder ter acesso à Canadian Experience. Então, eu falei bastante, falei muito rápido, assim, vamos discutir mais nas perguntas, mas muita gente deve estar se perguntando assim, tá, mas Laura, tu falou muitas dicas, muitos dos 3 steps, mas e como que eu consigo trabalho? Tu não falou da aplicação, tudo. É porque networking, toda essa construção de marca, de ajudar o próximo, de ser ativo no LinkedIn, de dividir conteúdo, não é diretamente relacionada ao job. Quanto mais tu desenvolve o networking, tu nurture a relationship, quanto mais constrói essa relação com as pessoas, o indireto é a vaga, o resultado vai ser a vaga. Porque mais as pessoas vão lembrar de ti quando surgir uma vaga, mais propensas elas vão ter a fazer uma recomendação da Laura, porque ela já conhece a Laura, porque elas sabem o que a Laura quer, elas sabem as skills e a Laura ajudou. Então, outros exemplos, assim, de recruiters entrando em contato por causa disso, da otimização e de construir a vaga. Então, vem como consequência. E eu falo para vocês porque funciona. Eu mentoro gente de várias pessoas, eu tenho de várias culturas, eu tenho clientes. Funciona. Leva tempo, muito. Então, quanto mais cedo, quanto mais tempo a gente puder investir, melhor. Mas realmente funciona. Dani, se tu quiser falar um pouquinho também sobre questão de visto. Então, suas dicas são, nossa, maravilhosas. Realmente vai passando aí um filme de toda a trajetória que nós, imigrantes, passamos até conseguir a almejada job offer, né?
E aí, então, eu entro aqui para dar algumas dicas, tanto para quem está no Brasil ou para quem já está aqui. Eu sei que a gente está vivendo um ano de 2020 completamente atípico. Quando a gente fala de imigração, a gente está falando de um ano que tem uma gestão de crise, porque houve uma demanda represada, houve uma alteração no fluxo dos aeroportos, houve fechamento de fronteira, e isso deixou muitos brasileiros, tanto no Brasil quanto aqui no Canadá, numa situação de hold, né? Estou esperando isso acontecer. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de que o governo do Canadá tomou decisões. Eu sei que alguns brasileiros justamente têm preocupações. Olha, mas eu perdi meu emprego por conta do Covid. O governo do Canadá criou uma série de medidas para estudar os casos, para deixar até dezembro de 2020, 31 de dezembro, para que as pessoas possam restabelecer o seu status, que elas possam se reorganizar, que elas possam estudar online. Então, tudo isso foi pensado, lógico que cada caso é um caso, das pessoas que estavam no Canadá e que foram impactadas por conta do Covid. Eu acho que do ponto de vista legal e tudo que suporta a questão do trabalho, né, é que o governo do Canadá ele faz muito para cooperar para que o imigrante realmente consiga imigrar. O que às vezes há uma crítica é que a gente tem um vizinho como é os Estados Unidos que ele não é tão transparente. E aí a gente tem um governo como é do Canadá que ele é muito claro. Ele tem um sistema de pontuação. Então aqui em cada tópico a gente fala que todas as situações em que o Covid impactou, teve empresa que fechou, que todos os funcionários foram mandados para casa, como que fica a situação do visto de trabalho desse imigrante, teve pessoa que foi trabalhar, mas que ficou remoto, como que fica essa situação. A gente teve também programas especiais para priorizar trabalhadores essenciais, trabalhadores que estavam diretamente na linha de frente do controle do aumento do número de casos de Covid. Então, tudo isso foi pensado para a gente ter um resultado muito mais do que pensando na imigração, no cuidado com os cidadãos durante esse período do Covid. E a gente teve também uma flexibilização na documentação, quer dizer, quem estava na pós-graduação e precisava aplicar para o PGWP, que é um termo que a gente usa para quem acaba o curso, se forma e quer permanecer no Canadá trabalhando, houve também essa flexibilização de aceitar a carta, de aceitar que depois fizesse o upload de diplomas, tudo isso para tentar ajudar. Lógico que situações difíceis ocorreram para todos no mundo inteiro, mas eu acho que o governo do Canadá tentou tomar medidas eficientes. Tá? E existiram vários meios de que, tanto quem estava online estudando, eles mantiveram a opção dos estudos online até abril de 2021. Então, existe a possibilidade de quem está no Brasil poder começar os seus estudos agora, em janeiro, e estar no Brasil cursando ou inglês, ou college, ou mestrado online. Com a despesa de custo de casa, tudo bem menor, né, esse primeiro semestre. O dólar do jeito que está, você não vai estar pagando o aluguel e, de repente, você está construindo a sua transição. Você ainda tem um emprego no Brasil que vai ajudar você a custear, de repente você está morando com seus pais, ou com a família, ou numa república, e aí você já começa a sua experiência canadense, já segue as orientações da Laura, e aí você vai ter a formação que você está começando online e você vai ter as estratégias para quando você vier realmente para cá, você conseguir o emprego da maneira mais rápida, tá? E o ano de 2020, tudo foi colocado em, digamos assim, em uma certa espera, uma certa tolerância. Ninguém foi chamado de uma maneira atabalhoada a restabelecer o seu status. Houve tempo, houve critério. Lógico, as regras são claras e o Covid atrapalhou os planos de muita gente, mas o Covid não foi provocado pelo governo. O governo, na verdade, fez medidas para fazer a gestão da crise, para organizar todo esse caos que foi causado pelo Covid no mundo todo, tá?
A gente teve uma série de nomeações para províncias, para empregos estratégicos, pessoas que vieram investir, pessoas que estavam justamente criando coisas para combater o Covid ou para ajudar na gestão de uma sociedade que estava praticamente inteira em home office ou, né? Então, tudo isso é para a gente mostrar que quando você decide por imigrar, você está fazendo um contrato com um país, um casamento, e eu acho que você pode dizer, né, Laura, que tudo que o governo propôs, ele cumpriu, não teve uma mudança de, olha, veja bem, agora vai todo mundo para casa, né? Porque a gente viu Com isso certeza. nos governos, né? Então, quer dizer, quem estava aqui e queria ficar aqui, ficou e teve seus casos avaliados, entendidos, seguindo regras criteriosas, tá? A gente teve a questão da biometria, que represou uma série de situações, e ela foi restabelecida, e ela está sendo usada de uma maneira criteriosa. Então, assim, foi um momento muito difícil para todo mundo, mas a gente continua acreditando que dá para fazer dessa crise uma oportunidade, e quem quer começar a estudar em janeiro pode começar a fazê-lo online, ou quem quer esperar que as coisas se restabeleçam, a gente também pode planejar. E isso eu acho que é muito importante para você entender que isso pode ajudar na sua estratégia, de você manter um pé no Brasil e começar a colocar uma mãozinha no Canadá, né? Então, eu acho que isso são algumas dicas, a gente precisa do caso a caso, mas é só para mostrar que buscar o emprego é uma estratégia que vai auxiliar a construção da experiência canadense, e se você optar por fazer um college, ou um mestrado, ou um doutorado, a busca por emprego te ajuda a escolher a melhor área, o melhor curso, né? Então, é algo que deve ser feito de uma maneira muito estratégica, porque, de repente, você vem para um gap de mercado, quer dizer, poxa, mas ninguém no Canadá faz isso, então eu quero fazer um curso porque eu vou ser essa pessoa, eu vou ter essa certificação que ninguém tem. Então, estudar o mercado eu acho que é genial para você não errar no curso, não errar no college, não errar no time, não errar na estratégia, não gastar dinheiro, não ser surpreendido por informações que você não coletou e que podem solapar o seu plano Canadá. Toda certeza. Se eu soubesse isso, eu teria começado a busca de emprego e estudo, o entendimento do mercado já no Brasil. Eu teria tomado decisões diferentes em relação até ao curso que eu escolhi, que foi muito abrangente, e eu com certeza teria focado em algo menos genérico, ainda mais eu com uma formação em administração de empresas, e algo mais focado em skills de marketing que eu não tinha. Então é super, super importante. Super importante. Pessoal, eu vou falar algumas últimas dicas e daí a gente vai abrir para perguntas, então fica à vontade para colocar qualquer pergunta que tu tiver. Eu posso voltar nos slides, alguma coisa que não ficou clara, algum caso mais específico sobre imigração, que a Dani e a turma da Ingvi podem ajudar, sobre job search, sobre LinkedIn, resumê. Então, algumas últimas dicas assim. Falei muito e o meu principal objetivo hoje foi tentar convencer, principalmente aqueles que já estão no Canadá ou estavam no Brasil brigando com o algoritmo, só aplicando online, tentar mostrar a importância de ter uma abordagem diferente, de não ser o candidato médio, porque isso ajuda muito. Mas eu entendo que algumas pessoas ainda vão achar que é importante aplicar online, e para algumas posições, às vezes, faz sentido, além do networking, fazer aplicação online. Então, uma ferramenta, de novo, gratuita é o JobScan. Quando a gente fala de otimização, de ter um currículo adequado, com as keywords relevantes, eu não vou ir em detalhes na ferramenta, mas use o JobScan. Quando tu está fazendo uma aplicação online, onde tu não tem como chegar ao teu resumê através de referral, o JobScan é super importante. E uma outra coisa que eu não mencionei, se a gente sabe que 80% das vagas não são nem postadas online, eu não deveria dedicar 80% do tempo aplicando online.
Se 20% das vagas são online, 20% do meu tempo é nessa aplicação de ficar mandando resumo, adaptando eles. 80% do tempo é construindo relações, seja no evento, seja no networking, seja usando o LinkedIn. Essa fórmula que vocês têm que implementar. Não adianta ficar aplicando para 100 posições e não se conectar, não entender o mercado, não trocar ideias e esperar que tu vai conseguir um resultado diferente. Um outro ponto também, que a gente está falando muito de dicas aqui, de como sair da média, ser um candidato diferente. E uma coisa que eu recomendo muito, a gente chama de Value Added Interview. Em algumas áreas é bem mais fácil fazer, em outras a gente tem que entender. Então, vou usar o exemplo do marketing, mas que é um pouco mais fácil e que os meus mentores, os meus mentees e tem clientes meus que usam. Vamos dizer que tu está aplicando para uma vaga de Marketing Coordinator da empresa, sei lá, uma empresa uma pet store, uma empresa de produtos para bichinhos. E na posição diz que tu vai tocar social media, que tu vai fazer e-mail marketing, que tu vai criar o site deles. A posição está pedindo isso. Então, eles estão contratando alguém que consiga provar na entrevista que teve uma experiência. Então, não só tu vai contar os casos, as coisas que tu fez, mas para tu ser um candidato acima da média, invista mais tempo nesse preparatório. Investiga o que eles têm de canais hoje já de social media, o que teve mais engagement, o que a concorrência está fazendo. Bota isso em 2, 3 slides ou num Word, faz esse relatório do teu diagnóstico e de o que tu faria diferente. Quando tu entrega isso para um empregador, ele deve ter entrevistado 3 a 5 pessoas no máximo. Quantas dessas vão ter feito a mesma coisa que tu fez? No mínimo, ele vai te olhar com olhos diferentes no sentido de, poxa, ela investiu mais tempo, ela realmente quer a posição. Se não, e que já aconteceu com vários clientes meus, vai te contratar, porque no momento que ele lê aquilo, ele vai ver que não só tu disse que tu é capaz, mas tu provou. Porque exatamente o que ele está te contratando, tu mostrou através do relatório que tu fez proativamente. Então, tu estava agregando valor, tu estava ajudando os outros sem ser necessariamente pedido, de forma proativa. Isso tem um valor incrível. Então, só uma outra dica mais para o processo de interview. Então, aí, antes da gente abrir para as perguntas, uma surpresa bem legal, Dani, se tu quiser falar, eu fiquei muito feliz de saber que a Ingrid estava oferecendo isso hoje. Isso, então a gente está lançando aí essa promoção, Laura 50, então é 50%, não quer dizer que a Laura... Não é 50 anos. Né? Não, acho que nem 30, mas aí o pessoal prefere 50, né? Com certeza. Se vocês colocarem Laura 50, a gente está como código profissional das nossas consultas, tá? A gente sempre sugere que a pessoa faça uma consulta para a gente poder orientar. Tanto a pessoa que quer fazer o processo de uma maneira autônoma, a gente orienta, como a pessoa que quer a nossa ajuda para conduzir as aplicações e a escolha da melhor opção de imigração. A gente sempre pede para começar com uma consulta, para vocês poderem ter uma overview, como foi a apresentação hoje da Laura. Ela deu uma overview do mercado de trabalho, e aí a gente gostaria de, né, no caso a caso, fazer uma overview das opções de imigração. Tem gente que se anima, não, porque eu vou para uma província super fácil de migrar e eu quero essa província. Então, mas a gente tem que fazer um estudo se aquela província tem a indústria que é interessante para a sua empregabilidade. Não é porque você gosta de frio e no Navut faz sentido para você que pode combinar. De repente, no Navut não tem a indústria que você tem expertise. E aí o seu processo vai ter que ser reorganizado no meio do caminho. E isso tem custos de mudança, de passagem aérea, de transferência de college e tal. E isso a gente gostaria de evitar. E a segunda é, se você decidir estudar no Canadá e a gente fizer parte dessa jornada, a gente vai pagar a sua matrícula, tá? Então, sempre quando você faz a aplicação, a gente ajuda em todos os requisitos para fazer a aplicação para um college. E aí tem um custo essa matrícula, cada college tem um valor, mas costuma ser em torno de 100 a 150 dólares. Isso em torno de 500 reais. Então, a gente ajuda você a escolher e a gente ainda paga a sua matrícula
para você vir correndo para o Canadá estudar. Gente, a parte de consultoria, ela é tão importante. Se eu tivesse feito, eu acho que teria me salvado muito tempo, porque a gente às vezes e deveria mesmo pesquisar online as opções, tudo, mas a gente não tem a visão do todo. E quando tu conversa com alguém, um bate-papo, tu pode até já trazer pronto o que tu estava pensando, mas houve uma segunda opinião de um profissional da área, talvez ele te traga. E a Dani tem vários casos de clientes dela que ela está trazendo uma outra visão e ideias talvez que sejam mais adequadas ao teu perfil, mais fáceis, mais baratas, que vão te garantir um sucesso muito maior. Então, eu super entendo gente que quer fazer, de repente, processos sozinhos, mas a consultoria e a segunda opinião de um profissional pode te salvar muita grana de erro, de processo, de coisas que podem dar problema lá na frente. Então, super legal em relação a essa parceria. E aí, agora, passar os contatos da Ingrid e a gente vai abrir para pergunta, sim, que vocês tiverem de dúvidas, estamos à disposição. Tem aqui uma informação super importante para você, Laura, que o Grêmio fez gol e tá 2-0. Sério? Tá 1-0 pro Grêmio? 2. Oh, graças a Deus, tá bem feliz. Obrigada aí. Então tá bom. Então vamos lá, agora a gente vai para as perguntas, eu vou começar aqui. Então, ó, gol do Grêmio, 2-0. Então a Laura já vai ficar feliz. Então a gente vai até meia-noite, porque a Laura o Grêmio está ganhando. Então vamos lá. A Patrícia de Paula fez a pergunta que eu acho, né, perfeita para o momento. Laura, como você vê as oportunidades de trabalho no Canadá durante a pandemia, especialmente tendo em vista a segunda onda? Não, essa é uma ótima pergunta. Então, as oportunidades de trabalho, elas variam muito conforme a área. Existem áreas que estão... quando a gente pensa naquelas duas áreas, né? Marketing e eventos na indústria de viagem, na indústria de passagens aéreas, tá um desastre. Para essas pessoas que estão nessas áreas, é momento de repensar, se reposicionar. Tu tem uma série de transferable skills. Quem tocava marketing, indústria aérea e de viagens, tem as skills e os fundamentos de marketing, consegue explorar em outras indústrias. Então, assim como a gente vê muitas indústrias indo muito mal, tem indústrias que estão contratando e crescendo pra caramba. Bens de consumo, as pessoas não deixam de comprar bens de consumo para o dia a dia. Supermercado, álcool, cannabis, é um mercado que, para quem não sabe, está bombando muito no Canadá com a legalização. E aí são áreas onde tu consegue levar as tuas transferable skills para lá e que estão crescendo. Área de tudo relacionado a tech, educação à distância. O Canadá é referência, para quem não sabe, um dos polos de tecnologia, tem muita startup. Então, áreas de produto, IT, data, está crescendo muito. E eu acho que o Covid, então, depende, de novo, respondendo a pergunta da indústria, mas ele abre uma outra oportunidade. Então, tem muita gente usando esse tempo de segunda onda, de estar mais em casa para se reinventar. Então, eu tenho amigos pessoais que no Brasil eram concursados da Caixa, formados em economia, aqui, através de curso online, networking, se entrou e se representou no mercado, personal branding que eu falei, como data analyst, aprendeu programação, recurso online, sem gastar um dinheiro, e hoje está trabalhando na área, porque essa área está bombando. Então, de novo, depende muito da empresa. Eu acho que, no geral, o Canadá é um mercado muito melhor, ainda mais se tu comparar com o cenário brasileiro. Tem muito mais oportunidade aqui. Pensando que é uma sociedade de 35 milhões de habitantes, né? Então, é uma sociedade, um país desenvolvido, que tem regiões que precisam se desenvolver, né? E esses lugares, essas cidades menores, às vezes pode ser uma tremenda opção para quem topa sair do eixo Toronto-Vancouver, né? E todo mundo chega falando de Toronto e Vancouver, mas às vezes, se a gente apresenta outras cidades, a pessoa que já mora numa cidade pequena pode fazer super sentido para a área dela ir para uma província, às vezes com uma proposta muito mais suave do que Ontário e British Columbia. E só para voltar nesse ponto, Dani, um outro ponto, assim, quando a gente está naquele step de repensar o que eu quero, muita gente vem para o Canadá disposto a, sei lá, trabalhei a vida inteira no mundo corporativo com marketing, longas horas,
para começar, que dificilmente tu vai encontrar aqui. A realidade é muito mais qualidade de vida em termos de balanço profissional e família. Mas muita gente repensa e quer slow down. Eu estou feliz se eu trabalhar como gerente de um pequeno restaurante, se eu mudar a carreira. E dependendo da localidade, em províncias menores ou um pouco fora de Toronto, tu vai ganhar um salário mínimo, que agora não sei na conta se, sei lá, chega a 2.000, um pouquinho mais dólares, com 2.200 dólares. Dependendo de onde tu morar, tu consegue um aluguel mais em conta e vive-se muito bem, vive-se, tem o teu carro, tu aluga uma casa legal, tem qualidade de vida, se isso é importante. Então, isso também é outro ponto a ser repensado sobre quando a gente pensa de carreira, o que eu quero fazer, o que é importante para mim nesse momento de imigração. Sim, exatamente. Eu mesma, quando vim para cá, não pensei em fazer a minha convalidação para ser advogada e fazer mestrado, e eu quis ir para uma outra carreira e eu estou bem feliz trabalhando com imigração e ajudando os brasileiros, porque eu acho que a gente precisa fazer o link entre o que é o Brasil e o que é o Canadá, porque às vezes a pessoa chega com uma pré-concepção do Canadá que não é a verdade, né? Eles acham que as pessoas morrem de frio, eles acham que o canadense é um cara muito fechado. Na verdade, o canadense é um cara na dele, mas ele é muito generoso e muito acessível, mas ele precisa ser provocado. Ele jamais vai invadir o seu espaço pessoal, o seu bubble space, e isso alguns brasileiros interpretam como, ele não se importa. Não, ele é o cara mais politicamente correto do planeta, né? Ele nunca vai fazer uma pergunta indiscreta, uma piada indelicada, e às vezes a nossa cultura entende, poxa, ele não é simpático, né? Então vamos lá, um feedback super positivo da Tamires Vieira. Ela disse que a mente está fervilhando aqui de tanta inspiração, excelente conteúdos e dicas valiosas. Muito obrigada, era esse o nosso objetivo, ajudar você a ficar com a mente fervilhando. Espero que você consiga dormir. Então vamos lá, o pessoal aí falando do Grêmio, enfim, muito gaúcho, é isso? Então vamos lá. Olá, eu me chamo Marcos, consegui o PR em 2009 e migrei para o Canadá com a minha esposa. Voltei para o Brasil em 2010, na época não consegui emprego, não tinha essas dicas. Voltei para o Brasil no final do ano e meu pai adoeceu. Acabei ficando, mas sempre quis voltar ao Canadá. Agora quero voltar. Sabe o que tenho que fazer? Bom, primeiro espero que seu pai esteja bem. E segundo, vamos planejar, por que não? O que você tem de dica? O que ele faz primeiro? Eu acho que o primeiro, antes de pensar em trabalho e tudo, não sei se ele ainda tem o PR, mas como que ele vem para cá, né? Então, a questão de visto, se ele ainda tiver PR, acho que isso é importante. E aí, depois, o que tu quer fazer? Tu quer voltar para a parte, dependendo do que tu quiser fazer, é uma oportunidade de estudar, de adquirir uma nova skill, ou é só se reposicionar? Eu já falei com não bastante gente, que bom que não foi bastante gente, mas encontrei já brasileiros que estavam há 1, 2 anos aqui e estavam voltando para o Brasil porque não conseguiram nada. E a história acaba sendo sempre a mesma, de que a gente está aplicando online, aplicando. Eu cometi esse erro. Então, para ele ou para outros brasileiros que estão pensando em vir ou que estão aqui e não estão conseguindo, tenta entender um pouquinho mais do mercado, tenta conversar com pessoas, usar esse networking. A rede de brasileiros aqui é muito forte. E eu discordo das pessoas que falam, eu tenho que fugir dos brasileiros, de forma nenhuma. Eu tenho melhores amigos brasileiros, melhores amigos e uma família canadense aqui também. Mas os brasileiros para se ajudar. Então, no caso dele, comece a acessar os brasileiros também que estão numa área que te interessa, ver a questão do visto, se tu tiveres PR melhor, para planejar essa volta. Exatamente. Vamos ver mais aqui. Yes. Vamos lá. Então, vamos lá. A pergunta agora, acho que a melhor pessoa para responder é a Reza. Reza, they are asking about the citizenship process. We can help, how you can help.
Well, citizenship, there's some minimum requirements. And if you're a student, a visitor, or a worker on a temporary basis in Canada, uh, every day will count as a half day towards your citizenship eligibility. So that helps as well. And the most important things to consider in citizenship is your notice of assessment for your taxes. Those are very critical documents to have, plus your travel history and a short description of what you did while you're living in Canada. If you lived in Canada, you didn't work, you didn't study, you didn't file your taxes, then it's very difficult to prove to the government that you meet the eligibility criteria. So that's just a general. Isso. Então, Sabrina Figueiredo, o Reza é especialista, credenciado pelo governo canadense, justamente isso. Quem já tem a residência permanente, ela tem que fazer a comprovação de qual foi a sua trajetória nessa permanência no Canadá e o seu relacionamento, seja um estudo ou a questão profissional e, lógico, o recolhimento de taxas, tá? E aí isso obedece aí a alguns critérios e aí é feita a aprovação, tá? Dani, a INGV apoia nesse serviço? Vocês oferecem um serviço de cidadania? Isso. A gente faz todo o serviço, desde quando o brasileiro entra no Canadá e decide estudar e trabalhar, até quando ele vira PR, até quando ele quer ajuda para o processo de cidadania, e também quando ele prospera e quer investir e quer abrir o seu negócio, ou fazer a aquisição de algum bem, a gente faz todo esse acompanhamento, porque a gente tem uma equipe que ajuda a entender a lógica da legislação canadense dentro da dinâmica brasileira. Então, é muito comum ter brasileiros que têm um pé em cada país, ou porque tem uma empresa com uma filial, ou porque trabalha numa multinacional, ou porque está sendo expatriado. Então, essa combinação é justamente o que a gente faz, porque às vezes, além do processo de imigração, ele precisa da saída fiscal, ele precisa de uma orientação previdenciária, ele precisa organizar a vida trabalhista dele no Brasil, e isso tudo a gente tem um olhar, porque assim como a gente precisa redefinir os cargos no resumê, a gente também precisa organizar a vida trabalhista anterior desse imigrante, né? Tanto antes de vir para o Canadá, quanto no Canadá, porque tudo isso conta ponto. Então, a gente precisa saber quem foi o empregador, precisa a prova dessa empregabilidade no Brasil. Então, a gente cuida de toda essa transição, né? A gente chama de uma travessia, que é você levantar voo do Brasil e aterrissar aqui e começar uma nova jornada. E tem contas no banco, às vezes tem um imóvel, às vezes tem todos recursos, e aí a gente acompanha todo o processo, porque às vezes está tudo caminhando bem, mas acontece aí um Covid, ou um inquilino que saiu do imóvel e você estava contando com a renda desse aluguel para pagar o seu aluguel aqui. Então, enquanto você está nessa transição, é muito natural que você precise de uma ajuda para entender a lógica canadense e a lógica brasileira. Uma pergunta muito interessante que a gente recebeu aqui, que eu acho que você pode responder muito bem, Laura, a pessoa pode trabalhar empregado no Canadá e também ter um self-employee, ter uma empresa, um pequeno negócio? Isso é muito interessante, né? Porque é uma característica muito comum, né, do brasileiro trabalhador, né? Sim, com toda certeza. E, na verdade, é muito bem visto. Tem empresas, por exemplo, o Shopify, que é uma empresa de sites, é uma das maiores do mundo e a sede deles é aqui. E o Pré-Requisito é uma empresa que eles oferecem uma plataforma de e-commerce para empreendedores. Então, se tu quer trabalhar lá, é muito bem visto e, se não me engano, virou mandatório hoje tu ter o teu negócio. Porque tu vai criar um produto para um empreendedor. Então, tu tem que ser um empreendedor para poder entender, ter empatia com as dificuldades. É exatamente o meu caso. Eu tenho um negócio no lado. Eu acho que é sempre ser... qual é o teu foco full time?
né? E comprometimento com aquilo, e ter uma segunda, uma terceira alternativa de renda, isso é super comum aqui, é possível sim, tem que só ver a questão do teu visto, existem algumas regras para tu abrir empresa no Canadá, dá uma olhadinha no sole proprietorship, que é um dos tipos de abertura de empresa, mas sim, é super possível e super comum. Exatamente, porque às vezes a pessoa chega querendo, não, mas eu quero ser um empreendedor individual, eu quero ser um microempresário. E aqui no Canadá ninguém sabe o que é isso, porque é diferente, são outros nomes, é outra legislação e com outras regras, né? Sim. Então, mais um comentário aqui, também uma pergunta da Beatriz Correia de Matos. Eu já moro no Canadá há 6 anos e gostaria muito de fazer parte desse network para buscar novos trabalhos no Canadá. É só seguir a Laura e a Ingrid. Não, pode me conectar, todo mundo, quem quiser conectar no LinkedIn, trocar uma outra ideia, se ficar alguma outra dúvida, é só procurar meu nome ali no LinkedIn. É isso aí, eu também estou à disposição, Daniela Mossini no LinkedIn e o nosso site da Ingrid. Então vamos lá, Laura, estou no Brasil fazendo Job Volunteer como coordenadora financeira em BC, remotamente. Show. Como posso explorar esse campo para ter uma possível oportunidade de contratação na mesma associação que estou me voluntariando? É a pergunta da Fernanda Andrade. Cara, essa pergunta é muito, muito boa, porque é super comum isso, de muita gente que performa bem, começa como voluntariado e acaba conseguindo uma posição full-time. Eu falei muito hoje de networking para job seeker, para as pessoas que estão procurando a primeira posição. E eu não falei que o networking ele continua depois que tu entra na empresa. E o networking te ajuda a conseguir essas posições. Então, toda a minha carreira na empresa anterior, onde eu estou hoje, em todos os lugares, a primeira coisa que eu tento sempre fazer é conhecer as pessoas que eu vou trabalhar, direta e indiretamente. Então, os coffee chats que eu falei, no meu primeiro mês na empresa onde eu estou hoje, eu marquei 30 com pessoas do meu círculo, da minha diretoria e fora, para me apresentar. Ajuda também, porque a cultura da empresa também é isso de fazer meet and greet, que é como eles chamam, para conhecer. Então, vamos dizer, a Dani trabalhando em finanças, eu estou em branding, eu marcava, Dani, deixa eu conhecer um pouquinho mais quem é a Dani, o que ela faz. Aí tu pode entrar um pouquinho mais na parte pessoal, para vocês criarem esse vínculo e aí se ajudarem. Então, o meu conselho para... É a Beatriz o nome dela? Beatriz Corrêa. É usar essas pessoas que já estão hoje na empresa, que às vezes tu não tem um contato direto, e usa, olha, como hook, que a gente fala, o gancho, né? Olha, eu vi que tu tá trabalhando também na empresa tal, hoje eu sou voluntária, topa 10, 15 minutos um call para eu entender um pouquinho o que tu faz hoje, o que é a tua área, como que eu posso te ajudar como voluntária, e aí para eles começarem a lembrar de ti, para tu ter a oportunidade de contar a tua história. E aí fica muito mais fácil acessar essas pessoas para um referral para quando a posição surgir lá dentro. Ou elas lembrarem de ti também. A Beatriz também pergunta o que você faria se você não encontrasse exatamente o nome da sua posição no LinkedIn? Se eu não encontrasse o nome da tua posição, por exemplo, ela quer aplicar para o... Eu estou usando a posição Marketing Coordinator da empresa X e essa posição não... Na verdade, acho que é da área financeira, né? Então, Coordinator Financial, ela não sabe, porque geralmente a gente usa o cargo gerente financeiro, né? E aqui, manager pode ser outras coisas, né? E como ela quer um emprego inicial, porque ela é voluntária, o que você sugere como nome de posição para ela pesquisar? Eu teria que entender um pouquinho mais o background dela. Ela pode até me chamar, mas, por exemplo, Coordinator, Specialist são normalmente entry levels. E aí usa as keywords. Finance, Accounting. Uma coisa muito comum que as pessoas têm muita dificuldade, principalmente na área financeira, é que no Brasil é super comum ser Finance Analyst. Aqui não existe quase uma posição chamada Finance Analyst. O que o Finance Analyst fazia no Brasil, aqui tem o Accounts Payable Coordinator, Accounts Receivable, Controller, FP&A, Bookkeeper. Tem tantas coisas que a posição de Finance Analyst quebra. Então, um ótimo conselho que eu daria para ela, se ela está realmente não conseguindo achar,
procura grupo de brasileiros em finanças, ou procura alguém em finanças, talvez não esteja na tua área, mas com certeza essa pessoa vai poder te apresentar outras pessoas, ou te dar um pouquinho mais a visão da área, ouvir o que tu fazia no Brasil que tu tá procurando e te dar uma guidance de como que o mercado chama. Às vezes, falando com as pessoas, te economiza horas de pesquisa que a gente não sai do lugar. Exatamente. Olá, sensacional sua apresentação. Qual a sua percepção sobre como o RH vê o candidato que está transicionando para outra área? Por exemplo, direito para business development ou partnership, como com curso de formação no Canadá. Thanks. Ótima pergunta. Primeiro que eu não me importaria tanto com o RH, porque o RH, quando tu tem um referral, quando alguém está te indicando, às vezes tu até skip essa parte de indicação. O processo seletivo no Canadá, ele normalmente, o RH vai selecionar os resumês ou vai receber um monte de referral de pessoas lá dentro, pessoas que eles conhecem, e aí vai fazer um screening, 10, 15 minutos de ligação. Quando tu consegue uma referral, como foi o meu caso para essa empresa grande, às vezes tu nem tem entrevista com o RH, tu já vai direto com o hiring manager. Porque para o hiring manager, que é o foco para tu contar essas transferable skills, ou às vezes tu tem com o RH e é muito pro forma. O que eu acho que é o principal desafio para quem está transicionando carreira? E seja quando tu tá falando com o RH, com o hiring manager, é focar na transferable skills. Então, se tu trabalhava com direito e aqui tu quer ser business development, primeira coisa, faça eles verem você como um business development. Pega um voluntariado na área. E aí o teu role, tu passa a ser business developer da XYC Association. E aí no RH, quando ele for te ver, tu vai enfatizar muito mais nessa tua experiência do que nas outras com advogado. Então, essa é uma forma de contornar. E às vezes a gente foca muito na questão, poxa, eu não sou advogado no Canadá, mas coloca no currículo que você é advogado no Brasil. E isso pode fazer sentido para alguns cargos, para algumas funções, né? E eles vão querer, então, se você é advogado, você gosta de ler, você gosta de escrever, você gosta de falar. Isso são competências que você tem que adaptar exatamente para o cargo, né? Lógico, você não pode chegar aqui e apresentar a sua OAB e achar que ela terá o mesmo valor que tem no Brasil. Não tem. Mas o curso que você fez é um caminho que você já percorreu. E você vai ter muito mais experiência, vai ser muito mais criterioso na hora que você for falar na área de business, porque você sabe que se no Brasil os litígios podem causar prejuízos, aqui não é diferente. E são prejuízos em dólar. Então, você vai ter um asset, porque você vai entender que você precisa ser cuidadoso nas afirmações, em tudo que você apresenta, né? Então, acho... Mas, assim, se eu pudesse dar 2 dicas, transição de carreiras, quer ser marketing coordinator, nunca trabalhou, tu vai botar tua experiência no Brasil, tem as transferable skills, como a Dani falou, mas pegue um cargo como voluntariado para executar o que tu executaria. Então, a tua conversa com o RH, com o hiring manager, o foco principal vai ser, tu vai mostrar para eles, começar dizendo que tu é business developer, tu vai poder contar várias histórias do que tu executou como business developer, e a tua experiência como advogada, as coisas que tu fez que estão relacionadas, o fato de fazer apresentações, de interagir com clientes, de cuidar de processos, isso tu vai falar também, mas é secundário. Então, transição de carreira, super importante ter Canadian Experience através de voluntariado. Outra pergunta, tendo em vista que não sabemos quando estaremos no Canadá, você acha válido fazer os coffee chats mesmo assim? Eu acho super válido, porque uma coisa que eu não mencionei, o coffee chat, ele vai te ajudar a entender o mercado, mas a gente forma amigos. A gente não tem ninguém aqui. A quantidade de pessoas que eu conheci que se tornaram amigos próximos através de coffee chat, e com essas pessoas, claro que tu vai querer entender a indústria, tudo, mas tu pode entender cultura, tu pode entender o que elas fizeram, dia a dia, dicas. Tem tanta coisa em comum que newcomer, que a gente chama o imigrante, pode trocar com pessoas com quem estão chegando. Então, quanto mais pessoas tiver de contato no Canadá, quanto mais cedo tu começar a ampliar essa network, melhor. Falo que é muito importante a gente construir a nossa rede de apoio, né?
porque a gente nunca sabe. Fale um pouco sobre a landing. Lene, não, na verdade é mais a questão. Eu mencionei no início, eu faço mentoria, eu voluntario, então é minha paixão. E aí várias pessoas começaram a perguntar, Laura, tu faz coaching, tu trabalha com a questão de consultoria de carreira, tudo. E eu não tenho formação em coaching. Tudo isso que eu tenho ensinado é uma formação mais prática. Então, basicamente, a mentoria que eu fazia nos voluntariados, eu ofereço através da Lene. Ela é, claro, muito mais personalizada, ela dura 6 meses. Então, se alguém tiver interesse, quiser bater um papo comigo, não tem custo nenhum a forma como que funciona. Eu sempre marco um coffee chat, justamente que é legal porque a pessoa começa a entender um pouquinho como funciona a coffee chat. Não tem custo nenhum e a minha ideia nesse coffee chat é sempre entender a história da pessoa e jogar o maior número de dicas, ajudar da maior forma para que, se a pessoa entender que faz mais sentido ela tocar sozinha essa jornada, e que é muito viável, tem bastante material, que ela consiga. E se a gente identificar, poxa, faz mais sentido ter um acompanhamento, uma mentoria nesse processo, aí sim a gente discute e eu mando a proposta. Então, se alguém tiver interesse, fica à vontade para se conectar. Fica a dica, tá? Tanto a Laura quanto eu. É cultural do Canadá receber um convite de coffee chat, e isso é super tranquilo, mesmo em tempos de Covid. A gente marca uma conversa via Zoom, via WhatsApp, justamente para trocar informações, né? Então, quem está se preparando para o processo de imigração precisa de informações iniciais. Então, a Laura na parte de emprego, carreira, resumê, e eu na parte de orientação à imigração, escolha de curso, a gente pode apoiar, ajudar a pessoa a tomar as melhores decisões. Aqui tem uma pergunta que eu vou fazer em inglês para o Reza. Do you know how are the visas? Because with all the airports closed, how we can restart? Nobody knows, yes. But to come to Canada? Yes. Yeah, nobody knows when travel restrictions will be removed, but slowly they're increasing the number of exemptions. So that means initially it was very strict. It was only for Canadians and first family. And then slowly they're opening up for essential workers, maybe for TV and media type industry workers. So slowly the travel restrictions are being eased, but nobody knows when they will be fully removed or if they will become stricter. But in general, you can now apply for a visa, whether it's a study permit, work permit, or visitor visa, you can apply. But if it's not essential, it's not 100% part of the priority list, they will process it later. And it does not mean you're allowed to travel to Canada. So even if you get a visa, you still need to get approval to travel to Canada. So we just have to wait and see. Agora, outra pergunta para você, Laura, é da Cris Moreira, e ela pergunta sobre os recrutadores, quando eles perguntam se você é PR, como eu devo responder? Essa questão é ilegal, né? Na verdade, qual é a assim, sua orientação? É uma questão, realmente, por lei, eles não poderiam perguntar, mas a gente sabe que eles são tinhosos e perguntam. A minha recomendação é nunca mentir. Mas existem formas de responder. Então, por exemplo, você já deu entrada no PR, tá para chegar, você tem... Na verdade, deixa eu voltar um step para trás. Eu estou partindo do pressuposto de que todo mundo que está aplicando para uma posição no Canadá tem, no mínimo, um work permit. Então, quando ela pergunta você tem PR e tu não tem PR, pode sempre responder I'm allowed to work in Canada. Ponto. Nessa situação, quanto menos a gente der de informação, eu sei que tem gente que está implicit status e não sei o que, está esperando. Seja simples e direto. Se tu tem legalmente condições de trabalhar e não tem PR, responda assim. Acho que esse é o mais fácil. Tem alguns casos de pessoas que já receberam ITA, mas não têm o PR em mãos. Aí, para esse caso, eu acho que é um pouco importante, vale a pena mencionar esse caso, que a pessoa está esperando o cargo. Teve várias situações no Covid que a pessoa teve o SIN number cancelado e tal, e eles realmente impediram que a pessoa começasse a trabalhar.
mas em razões, né, em situações normais de temperatura e pressão, a gente sempre orienta a falar assim, eu posso trabalhar legalmente no Canadá. Isso, Ponto exatamente. final, não diz se é study permit, work permit, Quando vence, nada. não entra no mérito, porque isso é considerado uma informação pessoal e eles também não podem perguntar se você é casada, se você tem filhos, se você torce para o Grêmio. Não pode. Tá? Outra pergunta para a Laura. Laura, as empresas exigem certificação? No Brasil, nem todas as empresas exigem. Isso é uma Ótimo. pena. Ótima pergunta. Em algumas áreas, a área de projetos é muito forte, a área de finanças é muito importante, certificação, então vai variar muito com forma de área, tudo. Eu acho que, overall, no geral, o Canadá exige muito mais certificação para algumas áreas do que no Brasil. O motivo para isso é simples e eu acho que é bem razoável. Vamos dizer, eu estudei ou eu fui médico no hospital X Super Bambambam em São Paulo. Eu fui diretor no hospital X em São Paulo. Eu tô falando para eles, o hospital X Bambambam em São Paulo e tem um outro candidato que estudou no hospital X Bambambam no Vietnã, eles não têm como comparar o nível de senioridade ou complexidade daquela posição, porque eles não têm como entender a realidade do mercado de cada país. Então, para botar standard, para botar uma barra e nivelar essas diferenças de senioridade, de expertise, algumas áreas usam a certificação, porque depois que tu passou naquela prova, todo mundo, não importa se tu trabalhou no Vietnã, se tu trabalhou no interior do Rio Grande do Sul, numa grande cidade, todo mundo prova que tem aquela expertise. Então, minha principal sugestão é depende da área, investigue bem, porque tem várias certificações que não valem nada também, então vai depender das posições. Eu gosto muito do assunto certificação, Laura, porque eu acho que cria um nicho. A partir do momento que você tem uma certificação, você se diferencia no mercado e não tem uma situação que às vezes é comum no Brasil, de eu sou enfermeira, mas eu estou no cargo de técnico de enfermagem, né? Então, eu sou uma técnica financeira, então eu tenho direito de pleitear uma vaga como técnica financeira. E quando a gente vê em questões de imigração, onde o NOC é muito importante, só para traduzir quem está no Brasil, o NOC nada mais é do que a classificação brasileira de ocupações, só que aqui é a classificação canadense. Então, é muito importante a certificação, porque muitas certificações podem ser feitas do Brasil, porque são certificações internacionais, na área financeira, na área de TI, inclusive na área médica. Então, quando a gente faz um plano de imigração, junto com um plano de carreira, a gente já consegue enxergar como que isso pode ser construído, né, de uma maneira organizada, né, porque existem alguns cursos que podem ser feitos online, que podem ser feitos no Brasil, que são mais pedidos no processo de imigração, né. Aqui a área de saúde está sendo muito exigida, a área de pesquisa em saúde, a área de tecnologia, marketing, né? E tudo isso foi aquecido por conta aí do Covid, né? Com certeza. Adorei a pergunta da Vanessa. A Vanessa pergunta, na opinião da Laura, qual é a maior diferença entre o Brasil e o Canadá no sentido de obter sucesso quando você já está dentro do mercado de trabalho canadense? Qual que é a diferença? Na verdade, eu acho que a principal diferença é a questão de cultura e como as pessoas se comunicam. No Brasil, eu acho que, e ao mesmo tempo uma semelhança, eu acho que uma das coisas que mais faz as pessoas se sucederem bem no Brasil e também aplicado aqui no Canadá é ler o cenário, é entender as pessoas, é construir relação. E a principal diferença entre os dois países é que a forma com que as pessoas se comunicam, a forma com que as pessoas criam relações nas empresas são muito diferentes. Então, quanto mais o trabalho que a gente costuma dizer soft skills e entender, mais isso vai te diferenciar no mercado de trabalho. Vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Feedback no Canadá. Uma das minhas primeiras experiências de trabalho, eu montei um deck, que é uma apresentação para o meu chefe, e mandei para ele. E recebi um e-mail, e o e-mail falava assim, Laura, it's really good, like, great job, but, like,
I would just, if I were you, change uns 8 bullet points. Quando eu li como brasileira, fiz a tradução, eu entendi. Tá ótimo. Se eu fosse você, talvez eu mudaria esses pontos. Então, olha a interpretação que eu tive. Foi maravilhoso. O que na verdade ela queria dizer? De uma forma muito educada, porque eles não são tão diretos. Laura, tá uma porcaria. E essa daqui não é sugestão, é muda. Então, assim, quando a gente começa a entender como que as pessoas se comunicam, porque a gente também não pode ser tão direto, se a gente traduz as coisas, a gente pode ser percebido como uma pessoa rude. Isso diferencia muito o teu crescimento dentro do Canadá e dentro das empresas. É uma questão cultural que a gente assimila aos poucos, né? É muito interessante esse processo. Mary will reply to her separately. Okay. We'll email her. Okay. Mary Mesidor. Yes. Yeah. Mary Mesidor asking a question about winter courses. Yeah. And I think exists the possibility if you have 100% of the course online, what change in your express entry process? Yeah, we can. Yeah, we'll send you an email with a response. With the explanation. Okay. It's very specific. Very specific, yes, only her case. Outra pergunta, Laura. Você recomenda dar passos para a transferência de carreira ou tentar manter o nível? Exemplo, se eu sou manager no Brasil, tentar ser manager no Canadá ou descer alguns degraus como analista? Ótima pergunta, para todo mundo. Não é que você, se tu quer ser manager, tu quer liderar pessoas, eu recomendo tu continuar querendo ser, mas para chegar nesse cargo, dá 2 passinhos para trás. É muito comum. Essa questão das soft skills é super importante. Então, o meu caso foi exatamente, eu comecei numa posição mais de entry level como coordinator e depois, rapidamente, o brasileiro, a gente entrega muito, a gente muito comprometido, tu cresce rápido. Então, eu super recomendo, no teu caso, olhar vagas de analyst, de coordinator, e aí tu vai entrar, a grama é alta, tu já vem bagagem, é só questão de entender as soft skills, rapidamente tu vai chegar até o manager, mas não aplicar diretamente, porque eu acho que tem que entender essas questões culturais antes. Exatamente. E aqui, a dança das cadeiras, eu tenho a impressão que às vezes é mais rápida, né? As pessoas bem mais. Sobem mais rapidamente, a gestão é muito mais direta, né? Eu acho isso muito interessante. A outra pergunta da Beatriz Correia é, por exemplo, eu sou Customer Support e não existe esse cargo no LinkedIn, apenas Customer Support Lead. Digo o cargo que eu ocupo, faço alguma alteração? Mas, vamos ver se eu entendi bem, acho que depois eu tenho que conectar com a Bia, ela me conecta. Eu estou assumindo que ela é Customer Support no sentido de que ela não é, ninguém reporta a ela, ela está executando. Isso. Então, essa é uma vaga que o mercado aqui chama de Customer Support Analyst, Coordinator Specialist. Então, ela pode renomear dessa forma a posição. Customer Service aqui no Canadá é gigantesco, né? É uma área incrível. Incrível. E quando você vê a descrição da vaga, às vezes o cara está pedindo a questão do bilíngue, não necessariamente só o francês e o inglês, mas às vezes é o português, e conhecimentos super, né? Desde a área de TI até a área específica da empresa. Realmente, Customer Service é um coringa, né? E Customer Service, tu vai ver ele chamando de Customer Support, Customer Service, Customer Success, depende muito da empresa e da indústria, mas estão sempre relacionadas a suporte ao cliente, né? Pergunta da Raquel Freitas, uma pergunta tanto para a Laura quanto para a gente da Ingui. Qual a visão de vocês sobre utilizar dessas estratégias de job search para buscar um job offer que possibilite um processo de imigração como o do Atlântico, por exemplo? Existe a possibilidade de passar o processo de imigração com uma job offer entry level? I think she's asking if she can apply for Atlantic provinces with a job offer entry level. Yes, it's completely possible. So it depends on your profile, whether you have experience in that position.
and also the employer eligibility, because in the Atlantic Immigration Pilot Program, it's only available to pre-approved employers. So if you have an employer who's not on the list, you have to request them to go and register with the governments there. And sometimes if they're not in the Atlantic Immigration Pilot, they can potentially, you can apply through the provincial program, which is specific to each province. So in general, the answer is yes, but there's a lot of, let's say, little footnotes in terms of making sure that you're eligible and your employer is eligible and you apply under the correct immigration program. Raquel, basicamente, as províncias têm autonomia e elas competem na busca por imigrantes. E as províncias do Atlântico, elas não são a primeira opção, então, por isso, elas têm propostas mais atraentes. Tá? Então, você pode ter uma job offer entry level, com certeza. O nível de inglês pode ser uma nota menor. E existem empresas que estão já pré-selecionadas, que estão contratando. Então, você poderia fazer uma pesquisa super focada na cidade, na empresa, na área que você está, porque existe uma demanda, tem mais emprego do que pessoas para trabalhar nessas regiões, tá? Diferente de outras regiões como Ontário e British Columbia, que existe sim um número grande de candidatos para cada vaga. Exatamente. Acho que você respondeu bem, Dani. Acho que tá válido nesse ponto. É possível sim, mas não é para todas as áreas, não é para todas as indústrias e é muito focado em processo provincial. Para isso acontecer numa província como Ontário e BC, as chances são maiores para a área de TI, onde tem uma escassez de profissionais extremamente técnicos. Então, super recomendo essa questão do programa provincial, principalmente as províncias do Atlântico. Do Atlântico, exatamente. Às vezes as pessoas olham só para o programa federal e tem muitas outras opções, né? A Giovana, então, agradece, obrigada pelo webinar, as informações da Laura foram muito valiosas, estou com visto de estudante e terminei minha segunda pós em agosto. Agora preciso arrumar um emprego com NOC para manter o work permit do meu marido. Minha dúvida é se o foco em arrumar qualquer emprego com NOC ou se busco somente no mercado e área. Essa é uma ótima pergunta. Minha sugestão é sempre, de novo, vai em busca da tua paixão, na tua área, adequa, network, mas deu 1-2 meses, a água tá batendo, como é que eles falam, no pescoço. Existem alguns cargos que são um pouco mais fáceis, que tem um NOC, que não necessariamente estão na tua área de paixão, e que aí, poxa, não deu, tentei todas as estratégias, última opção, tu não quer que teu marido perca o emprego, tu precisa achar um emprego na área, que tem um NOC, e aí existem algumas opções para isso. E aí, por esses casos que acaba acontecendo, graças a Deus, acho que não são tantos, vamos dizer que tu teve posição de baker, o padeiro, que não precisa de grandes qualificações, se eu não me engano é NOC, eu já ouvi bastante gente pegar. E eu quero trabalhar em marketing, enquanto tu tiver com esse trabalho, que vai te dar um NOC, vai ajudar teu marido a trabalhar, continua construindo tua carreira em marketing, voluntariado. Então, para no momento que tu puderes, tu mais facilmente voltar para a área foco. A Lúcia pergunta para você se você recomenda os cursos do LinkedIn. Would you recommend to take courses on LinkedIn? Com certeza, eles são gratuitos, mas aí com propósito, não só por fazer. Eu acho que pegar os cursos que estão relacionados à área, que tem gaps, que vão te ajudar a trabalhar em skills, que tu tem gap, que são importantes, mas focar também como que eu mostro para o mercado que eu não só fiz o curso, peguei a certificação, mas que eu tenho aquelas skills, compartilhar o conteúdo que tu aprendeu e implementar ele através de voluntariado. Vou falar muito dessa questão do voluntariado, que eu acho que nós brasileiros é tão diferente a visão que tem de voluntariado aqui, que a gente acaba subestimando e não utiliza ele como uma forma de te ajudar a conseguir trabalho. Exatamente. Bom, estamos chegando aqui na hora final, eu tenho algumas mais perguntas. Podemos continuar, Laura? Não, podemos. Então tá bom. O Gleison, olá, eu sou da área de TI e estou estudando Project Management na Austrália
E eu e a minha esposa queremos ir para o Canadá ano que vem, onde ela irá fazer um college. Se aplicarmos para o Canadá, estando aqui na Austrália, pode dificultar a aprovação do visto? Has this case, they are in Australia and they want to start to study online, and they asking if they have some problems to the approval of the visa because they are in Australia. For Canadian study permit? Yes. No, there shouldn't be a problem because you can start your studies after your first stage approval of a study permit online. So whether you're in Australia, Brazil, Europe, it depends on your profile. So they look at your occupation, your travel history, your age, education gap. So there shouldn't be any specific problem from applying from Australia. It's more specific to your profile and your application, whether the decision is accepted or not. Sometimes the consulates and embassies are very slow in processing it, but in general, there should be no reason that there's a problem. And if you can start your studies online as soon as you have a first stage approval of a study permit. So it should be fine. E o Gleidson é da área de TI, então quer dizer, lógico que a área de TI é gigantesca, mas é uma área super, procurada. Bem aquecida, bem demandada. Exatamente, é bem específica, tem que ver as certificações, mas com certeza é um excelente caminho também. E essa oportunidade de não ter ainda o visto, começar a cursar, é uma estratégia, porque eles ainda estão lá na Austrália e eles já podem começar a planejar a vinda para o Canadá, né? É interessante como pessoas que tomaram uma decisão de imigração agora estão revisitando o Canadá como uma opção criteriosa, como uma opção, né? Eu acho que isso deixa a gente bem feliz de que a pessoa está num país bacana e escolheu o Canadá, né? Sim, com certeza. A Ana Silva, Laura e Dani, obrigada pelo conteúdo. Dani, você é nota 10, muito obrigada. Obrigada por dividir conosco. Gostaria de saber de vocês à disposição. A gente vai deixar gravada a palestra, tá? Essas dicas, elas valem ouro e a gente precisa revisitar para lembrar. Porque quando a gente começa a aplicar as dicas, às vezes a gente esquece, tem uma dúvida. Bastante coisa, é um processo longo, é overwhelming, assim, em termos de número de informações, então vocês vão poder acessar com certeza a palestra depois. Tem os artigos, então, muito do conteúdo que eu apresentei hoje está no meu LinkedIn, nos artigos e nos posts que eu tenho feito, então vocês conseguem pegar lá também. É isso aí. Laura, acho que a gente conseguiu responder aí dentro do tempo combinado as perguntas das nossos espectadores, vamos dizer assim. A gente se coloca à disposição, tá? O nosso e-mail está aqui, caso vocês tenham alguma dúvida que não houve tempo para responder, eu terei prazer em responder, tá? Pode mandar em português, pode mandar em inglês, sem problema nenhum, tá? A gente super agradece a participação, tá? A gente teve um super número de inscrições, um enorme número de participantes. O nosso objetivo é esse, é ajudar os brasileiros a tomarem as melhores decisões, não para o governo do Canadá, mas para cada um e para a sua família, na lógica de cada um. Nem todo mundo precisa fazer mestrado, nem todo mundo precisa fazer college. Tem gente que nem precisa estudar, tem gente que precisa uma certificação e já está no mercado de trabalho com um work permit. Então, a gente precisa analisar o caso, analisar a trajetória da pessoa, a história que ela já percorreu e o que ela pretende, se ela quer mudar de carreira, se ela quer dar uma guinada na carreira, se ela quer internacionalizar a carreira. E cada decisão da pessoa é uma estratégia que a gente tem que montar. Então, cada caso é personalizado, a gente não pode vender nenhuma receita de bolo e nem empurrar uma solução milagrosa, porque todas as opções de imigração passam pelo conhecimento da língua,
pela experiência profissional, pelo seu desejo de trabalhar no Canadá, numa área específica, e como você vai ser disciplinado em cumprir todas as etapas, né? É Com isso. certeza. Então, agradecer aí todo mundo, agradecer especialmente a Ingrid pela oportunidade. Dizer que, assim, o Canadá é realmente um país incrível, o processo de imigração é um processo bom e ruim, no sentido, assim, de ele é doloroso no sentido de que dá saudade, é um investimento caro, tem risco, mas existem várias formas de a gente tornar ele um pouco menos difícil, e fazer pesquisa, buscar ajuda e se preparar, eu acho que ajuda muito. Então, contem conosco e, de novo, obrigada por prestigiar a gente. Eu não consegui ver quanto que está o jogo, mas com certeza acho que o Grêmio, se Deus quiser, ainda está ganhando. Então, tá Tá bom. bom? Last words. Thank you, everybody. It was great. And I agree 100% with all of Laura's recommendations in terms of finding a job, because as an employer ourselves in Canada, those are exactly the things we're looking for. So thank you, and obrigada, boa noite. That's all I know. É isso aí, gente. Conte conosco, tanto a Laura como nós da Ingrid, estamos à disposição para trocar informações, para construir conteúdo, para ajudar nas estratégias de migração. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente, pela participação e a gente troca informações pelo e-mail. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Uhum.